Se... E aí, cara, tá fazendo barulho toda hora? Você tava fazendo barulho um tempão aí do fone. Ah, saco. Se tem um livro que pedem aqui no canal, é o Leviatã. Desde a minha primeira enquete de qual livro eu tenho que fazer a resenha aqui, Leviatã tem ganhado algumas vezes. Acontece que eu não fiz, posterguei sim, porque é um livro difícil pra se resumir, tem que tirar muita coisa importante. Demorou um pouquinho, além do esperado, mas tá aqui, tá hoje a resenha do Leviatã pra você. Bom, como já é tradição aqui no canal, eu primeiro comento sobre o autor, depois eu comento sobre o livro, que dá uma introdução bem completa para vocês. Thomas Hobbes é um filósofo político do século XVII. Ele viveu ali num período muito conturbado da Inglaterra, na Guerra Civil Inglesa, durante a Revolução Inglesa. O que mais? Bom, no dia de... É mentira! Antes dessa revolução, a Inglaterra funcionava assim, era um rei, ocasionalmente ele consultava os parlamentares, mas praticamente era um governo absoluto, né? E quando o parlamento pediu para esse monarca, que era o rei Carlos, dividir o poder e recebeu uma resposta negativa, e aí sim aconteceu a revolução. Depois disso, depois de toda a guerra, a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentarista, que é isso até hoje. Muita gente ainda acreditava no poder de um rei absoluto por causa do direito divino dos reis, né? Para quem não sabe, o direito divino dos reis dava uma prerrogativa para o rei poder governar. Por exemplo, Deus deu o poder, né, para o rei governar. Logo, se eu desobedeço ao rei, eu estarei desobedecendo a Deus. Ou seja, obedecer a Deus era obedecer ao rei. Mas nem todo mundo acreditava em Deus naquela época, por isso ia perdendo muito aquele argumento. Ora, se o poder não vem de Deus, por que eu preciso obedecer ao rei? E aí que vem o contrato social. Thomas Hobbes era um filósofo contratualista, ou seja, era a favor do contrato social. O livro Leviatã, escrito em 1651, um pouquinho depois da guerra, do fim da guerra, da Revolução Inglesa, veio com uma das intenções de poder organizar aquele estado que estava em momento precário, né? Ora alguma pessoa defendia o governo absolutista, ora alguém defendia o parlamentarismo. E muito se questionava sobre a posição dos governantes naquela época. O livro Leviatã veio com a proposta de reorganizar a cabeça daquelas pessoas e defendendo automaticamente o contrato social. No capítulo 13 do livro Leviatã, Thomas Hobbes ele cita o estado de natureza, né, a guerra de todos contra todos. Todos naquela época lutavam por direitos iguais, querem mais direitos. Como todos os homens são iguais por natureza, todo mundo vai brigar pelos mesmos direitos. Isso vai acarretar numa luta por direitos, obviamente uma guerra, e toda hora uma guerra, acabando que ninguém vai ter direito a coisa alguma. E no capítulo 13 ele reforça isso. Enquanto não houvesse uma lei comum, cada um teria direito a tudo. E isso não acabaria não funcionando. Bem, e o que é o estado de natureza? O estado de natureza, para Hobbes, é a condição natural do ser humano. Então, todos os homens são livres, e é uma liberdade ampla, dando direito até mesmo à vida e aos corpos uns dos outros, e é um estado de ampla igualdade, porque nenhum homem consegue sobrepujar os demais. No estado de natureza, não existe ainda um poder comum capaz de deter os homens. Logo, vivem numa situação de constante medo de perder a própria vida. No estado de natureza hobbesiano, o homem vive numa situação de constante guerra, de todos contra todos. Todo homem é inimigo de todo homem. Logo, deve-se temer a todos. Nesse estado de natureza, a vida do homem é embrutecida, diz Hobbes, porque tudo aquilo que você produz ou planta, nada disso você pode se beneficiar, na medida que se você plantar alguma coisa, outra pessoa pode vir e lhe tomar pela força. Nessa condição de guerra de todos os homens contra todos os homens, também não existe nem justiça, nem injustiça, nem mal, nem bem. Afinal de contas, não há um poder comum que é capaz de impor a ordem e o respeito recíproco.
realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim, civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã. Pois graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror, assim inspirado, o torna capaz de conformar as vontades de todos eles. E assim acaba o meu resumo sobre o Leviatã. É óbvio que no livro ainda está muito mais estruturado, embasado, com informações e argumentações a favor desse governo absolutista, com contrato social, você transferindo os seus direitos, o seu poder de escolha para uma outra pessoa, para aí sim essa pessoa poder escolher por você. A minha opinião é que cada vez que você transfere essa liberdade de escolha para uma outra pessoa, que é uma pessoa governante, cada vez mais que você faz isso, mais você perde a sua liberdade, mais você dá a opção de uma outra pessoa escolher por você. Às vezes pode ser bom, a pessoa pensa como você, a pessoa quer a mesma coisa que você, mas e se a pessoa não quiser? E se ela tiver uma opinião muito diferente da sua? Eu gosto muito de uma frase do Edmund Burke, que depois foi adaptada por várias versões, né? Que é o seguinte: o Estado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o Estado. Maquiavel dizia que o Estado funciona para a permanência do poder daquele príncipe, né? Hobbes agora diz que o Estado funciona através de um contrato social, ou seja, eu tenho que transferir os meus direitos para uma pessoa ao poder. Partindo da argumentação do próprio Hobbes, que diz que o homem é o lobo do próprio homem, como é que você vai transferir esse poder para uma pessoa que já é má na sua essência, já é mesquinha na sua essência? Como é que você vai transferir toda a sua liberdade para uma outra pessoa que, quando você mesmo diz que ela é uma pessoa má? Fica aqui essa reflexão, quero saber a sua opinião também, o que você entendeu lendo Leviatã, o que você quer saber sobre o livro, algumas curiosidades, enfim. Comenta aqui, compartilha para quem ainda não leu, para quem ainda tem curiosidade de ler. Leia, é muito melhor do que uma resenha, um resumo, você pega muito mais informação, muito mais fundamentação. Beleza? É isso, galera, muito obrigado.